Bem-vindos de volta ao Eixo da Verdade. Um presidente dos Estados Unidos quase foi assassinado novamente em um jantar repleto justamente da elite da mídia, que passou anos normalizando a retórica que faz a violência política parecer moral. Agora, as mesmas pessoas que transformaram esse ódio em marca política fingem surpresa porque alguém finalmente acreditou nelas. Vamos começar. Agora, as autoridades identificaram o suspeito como Cole Thomas Allen, de 31 anos, de Torrance, Califórnia. A CBS informou que ele fez check-in no hotel um dia antes do jantar, viajou de trem de Los Angeles a Chicago e depois a Washington, e foi flagrado por câmeras correndo pelo ponto de verificação do salão de festas. Os investigadores recuperaram um celular e outros eletrônicos, buscavam mandados de busca e analisavam escritos encontrados no hotel para investigar a motivação. Já se sabe que Allen enviou escritos para familiares antes do ataque, e um deles alertou a polícia por preocupação. Ele enviou um manifesto de 1.052 palavras para sua família cerca de 10 minutos antes do ataque, assinando como Cole, Força Fria, Assassino Federal Amigável Allen. E nessa carta, ele descreveu seus alvos como os funcionários do governo Trump. Agora, o procurador-geral Todd Blanche disse que, nas conclusões preliminares, foi indicado que o suspeito parecia estar mirando membros do governo Trump, incluindo o próprio Trump. E, de fato, foi isso que vimos no manifesto. Allen é ex-aluno do Caltech, tem mestrado em ciência da computação pela Cal State Dominguez Hills e trabalhou várias vezes para a C2 Education, empresa de tutoria em Torrance. Ele era obcecado com Trump e até contribuiu com uma pequena quantia para a campanha de Kamala Harris em outubro de 2024. E as redes sociais dele também estavam cheias de retórica anti-Trump e anticristã. Então vamos deixar bem claro o que foi isso. Não foi algum tipo de incidente de segurança aleatório ou um momento de caos político americano. Isso foi uma tentativa de assassinato político. E as primeiras evidências apontam para um suspeito que absorveu exatamente o universo moral que a esquerda moderna vem promovendo há anos. Veja por si mesma. Sabe, deve haver agitação nas ruas enquanto houver agitação em nossas vidas. Inimigos do Estado. Aponte onde diz que protestos precisam ser educados e pacíficos. Faça algo a respeito das práticas de imigração do seu pai. Sua inútil. Eles baixam o nível, nós não podemos. Como você resiste à vontade de ir até ela e torcer seu pescoço? A maior ameaça terrorista neste país são homens brancos, a maioria deles radicalizados pela direita. Quando foi a última vez que um ator assassinou um presidente? Eles ainda vão ter que sair e dar um tiro em Donald Trump. E isso é um fato. Veja como o personagem dele é morto a facadas. Onde está John Wilkes Booth quando você precisa dele? É isso aí, coloca na tela. Eu já pensei muito em explodir a Casa Branca. Uma senadora estadual do Missouri está sendo investigada pelo serviço secreto após dizer que espera que o presidente Trump seja assassinado. Eu vou lá e matar o Trump hoje à noite. E se você vir alguém desse gabinete em um restaurante, em uma loja de departamentos, em um posto de gasolina, você sai e forma uma aglomeração. E você os enfrenta e diz para eles que não são mais bem-vindos de qualquer forma. É de se admirar que as pessoas estejam perdendo a cabeça quando essa é a propaganda que está sendo colocada na cabeça delas. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Trump é Hitler, republicanos são fascistas, cristãos são opressores, a América é má, Israel é genocida, o Ocidente é o problema. E se você ouve tudo isso por tempo suficiente, eventualmente alguém decide que violência não é mais violência, é resistência. Exatamente o que o culto da morte Palestina Livre vem defendendo há mais de 2 anos. E é aqui que a história fica ainda mais sinistra, porque o homem que apareceu no Washington Hilton é apenas parte da história. O restante da história é a máquina que ensinou pessoas como ele a pensar dessa forma e a normalizar a violência política. Embora isso tenha ocorrido na direita com a aceitação de canalhas nazistas como Nick Fuentes, também cresce na esquerda, que agora normaliza um dos mais repugnantes antissemitas da esfera pública. É aí que Hassan Piker aparece. Hassan Piker não é apenas um streamer aleatório em um porão com 3 seguidores e uma ring light. Ele se tornou uma espécie de novo queridinho da esquerda. Um dos comentaristas políticos de esquerda mais influentes, com milhões de seguidores, um enorme público jovem e uma plataforma que o tornou um dos principais pontos de entrada da geração Z na política de esquerda. A ADL estimou o número total de seguidores dele nas redes sociais em cerca de 11,3 milhões em abril deste ano. E por acaso, ele também é sobrinho de Cenk Uyghur. Acho que esse ódio obsessivo aos judeus é de família.
Ao observarmos a grande plataforma de esquerda dele e seu uso, fica claro que não se trata apenas do faz de conta socialista de alguém que enriqueceu vendendo revolução para jovens na Twitch. Ele usou ativamente sua plataforma para normalizar a ideia de que a violência política é engraçada, justificada ou até mesmo necessária quando é direcionada às pessoas que ele considera certas. Dá uma olhada. Pelo que entendo, os donos de imóveis lá preferem não alugar de forma alguma. Mate eles. Mate esses e assassine esses filhos da pós na rua. Deixe as ruas se encharcarem com o sangue vermelho capitalista deles, cara. É isso que milhões de jovens estão ouvindo dos novos radicais da internet, os favoritos da esquerda. E aqui está ele justificando o assassinato do CEO da United Healthcare, Brian Thompson, que ele considerou culpado de assassinato social. Dá uma olhada. Engels escreveu sobre o conceito de assassinato social. E Brian Thompson, como CEO da United Healthcare, estava envolvido em uma quantidade enorme de assassinato social. As formas sistematizadas de violência, a violência estrutural da pobreza, o sistema de saúde com fins lucrativos e restrito a quem pode pagar neste país. E as consequências disso são enormes quantidades de dor, enormes quantidades de violência, enormes quantidades de mortes. E essa foi uma história fascinante para mim, porque Mary é muito draconiana em relação ao crime e punição. Ela vê essa questão de forma muito maniqueísta. E ainda assim, por causa da dor generalizada que o sistema de saúde privado havia criado para o americano médio, vi tantas pessoas imediatamente entenderem por que essa morte havia acontecido. Esse cara é tão idiota que chega a doer ouvi-lo falar. Ele não é só um imbecil em política econômica, mas também faz acrobacias mentais para justificar crimes horrendos contra inocentes, até nas próprias justificativas. Nesse trecho, ele fala sobre como os Estados Unidos são draconianos nas punições. Sério mesmo? Você é turco, cara. Olha o que a Turquia faz. Olha o que qualquer um dos países islâmicos que você tanto ama e defende faz quando se trata de crime e punição. A hipocrisia é inacreditável. Mas acredite se quiser, na verdade fica ainda pior. Não vamos esquecer que Hassan Piker literalmente pediu o assassinato do presidente Trump. E você realmente escreveu sobre isso. E tem um ótimo vídeo em que você falou sobre isso, sabe? Que alguém tem que fazer isso. Quando digo isso, todos entendem o que quero dizer. Ou seja, acho que isso mostra que há muita raiva, muito ressentimento e potencial não explorado, potencial revolucionário não explorado, na verdade. E eu acho que é uma ótima oportunidade para se organizar. Potencial revolucionário. Bem, ele deixa muito claro exatamente o que está pedindo. Vimos isso após 7 de outubro, quando ele defendia o Hamas e justificava suas ações naquele dia. E ele reafirmou isso recentemente também, discutindo com uma estudante na Universidade de Cambridge, tentando defender o estupro e o abuso cometidos pelo Hamas em 7 de outubro como legítimos. Veja só. Acho que é importante entender o contexto histórico em que a resistência violenta é a... Contexto para o assassinato de centenas de adolescentes. Isso é... Acho que sim, é importante entender o contexto em que a resistência violenta evoluiu, seja o Hamas ou qualquer militância. Eles não são monstros bárbaros. O que eles fizeram foram atrocidades horríveis, certo? Mas isso não vem de um lugar, sabe, de tendências antissemitas antiquadas ou de um desejo de sair por aí cometendo estupros em massa. Acredita que eles normalizariam essa violência enquanto matavam cidadãos? Não. Não. Isso é improvável. Sim, não agem por antissemitismo. Apenas leem Mein Kampf em árabe, entoam cânticos pedindo a morte de todos os judeus e querem eliminar o único Estado judeu. Sem problema, Hassan, isso não é antissemita. Um homem com milhões de seguidores jovens olha para esse massacre de israelenses em 7 de outubro, vê os testemunhos e as reportagens sobre violência sexual, observa o pior massacre de judeus desde o Holocausto. E a conclusão moral dele é que isso não muda nada para ele. Claro que não muda. Porque nessa ideologia supremacista islâmica que Hassan Piker tem e defende, judeus não são pessoas, israelenses não são vítimas, americanos não são inocentes, cristãos, com certeza, não são iguais. Todos eles são símbolos de opressão. Ao transformar pessoas em símbolos de opressão, você as desumaniza e acaba justificando quase qualquer coisa contra elas.
E é por isso que a desumanização feita por Hassan é tão perigosa. Agora, depois de tudo isso, você pensaria que ele seria persona non grata, mas na mídia de esquerda e em grandes instituições acadêmicas celebram Hassan. Vemos uma normalização da cultura política onde a violência contra pessoas com ideias diferentes das suas é legitimada. É a normalização intencional do terceiro-mundismo, alimentada por propaganda e subversão do extremismo islâmico e da extrema esquerda. Em vez de ser tratado como um extremista tóxico pela classe midiática, Hassan Piker é tratado como um fenômeno cultural. O New York Times até fez um perfil dele como parte do novo universo da mídia de esquerda, e a grande imprensa passou anos apresentando-o como uma ponte para os jovens eleitores. Em vez de perguntar por que a ponte parece continuar levando diretamente ao anti-americanismo, ao antissemitismo e até mesmo à violência política. Nos últimos meses, ele palestrou para estudantes em Yale, Universidade de Michigan e Stanford. E é esse tipo de porcaria que repassam a nova geração de líderes. Um sistema moral que se tornou tão podre que já não consegue mais distinguir entre vítimas e terroristas, entre democracia e tirania, entre uma sociedade livre e um culto islâmico da morte tentando destruí-los. Mas com certeza os políticos estão se distanciando dessas ideologias violentas, não é? Os democratas de hoje não. Aqui estão AOC e Bernie Sanders sentados com Hassan Piker. Enquanto isso, Bernie postou isso no auge da ironia. Que tal Zoran Mamdani, socialista e simpatizante de terroristas, prefeito de Nova York? Mamdani se tornou o queridinho da esquerda política de Nova York, uma figura em ascensão que foi abraçada pelo mesmo movimento. Acha que Hassan Piker é um gênio, já que agora basta fazer longas transmissões ao vivo explicando por que todo tirano anti-ocidental é incompreendido. Agora, o próprio Mamdani já apareceu no programa do Hassan Piker e até compartilhou um jantar com Piker antes de participar de um Seder de Pesach durante sua campanha para prefeito. Piker também foi destaque na festa de vitória eleitoral de Mamdani em Nova York e agora ele finge ser contra a violência política. Sério. Mamdani cofundou o capítulo dos Estudantes pela Justiça na Palestina em sua faculdade, ambiente que tornou globalizar a intifada um grito nos campi. E Mamdani recusou-se repetidamente a condenar essa frase em várias entrevistas, mesmo quando judeus apontaram que as intifadas foram ondas de violência que incluíram atentados suicidas e ataques terroristas que mataram mais de 1.000 israelenses. Enquanto Mamdani agora finge condenar a violência política, ele veio de um movimento que passou anos romantizando a intifada, aterrorizando estudantes judeus americanos, desculpando o Hamas e transformando o ódio contra Israel em um requisito para a credibilidade da esquerda. Vimos exatamente aonde essa retórica levou na Universidade de Columbia. Ativistas anti-Israel tomaram o Hamilton Hall durante os acampamentos no campus. Eles se trancaram e autoridades da universidade afirmaram que funcionários foram mantidos contra a vontade durante a ocupação. E como grandes setores da esquerda reagiram? Pessoas como Mamdani ou Hassan Piker? Não foi horror, nem vergonha, nem mesmo a compreensão básica de qualquer adulto de que ocupar prédios e prender trabalhadores não é, de fato, um movimento de direitos civis. Não, pessoas como Piker chamaram isso de resistência. Porque uma vez que a esquerda totalitária decide que uma causa é sagrada, todo ato cometido em seu nome é rebatizado como justiça. A mesma lógica moral exata que desculpa o 7 de outubro e passa pano para o Hamas. Não é assim que uma sociedade civilizada lida com queixas políticas ou sociais. Aqui, a mídia tem responsabilidade parcial. Não porque um artigo fez alguém fazer algo, mas porque, por causa do ódio insano ao presidente Trump, a mídia ajudou a construir toda uma cultura de normalização do extremismo. Eles deram espaço aos radicais e suavizaram os slogans, tudo para limpar a imagem de islamistas e outros fanáticos que odeiam a América e o Ocidente. Os inimigos da América não precisam vencer militarmente se conseguirem fazer os americanos odiarem seu país, sua história, seus vizinhos e verem suas liberdades como opressão. E essa é a campanha para demonizar a América e desanimar o público, fazendo com que as liberdades básicas pareçam fascismo e rotulando a violência islamista como algum tipo de libertação. Infelizmente, esquerda e direita nos Estados Unidos se tornaram veículos perfeitos para isso. Portanto, essa tentativa de assassinato não veio do nada. Ela veio de uma cultura política que há anos grita que Trump é um ditador, que a América é má, que Israel é genocida, que o Hamas é resistência e que a intifada é justiça, e que a violência só é ruim quando o lado errado a pratica. E agora, depois que um homem armado tentou assassinar o presidente dos Estados Unidos e sua administração, todos nós devemos fingir que esse problema é surpreendente.
Não surpreende. É ideológico e vendido diariamente aos jovens por quem será o primeiro a negar responsabilidade quando acontecer o próximo ataque. Os Estados Unidos estão preparados para negociações com o regime islâmico do Irã em Islamabad esta semana, enquanto delegações estrangeiras se posicionam. Por um instante, parecia que o regime islâmico se preparava para negociar, mas, sem surpresa, tudo desmoronou antes de começar. O que ficou para nós não foi uma rodada diplomática fracassada, mas algo mais revelador sobre quem realmente comanda o espetáculo agora, e não são os iranianos que vinham negociar. No fim de semana, o presidente Trump cancelou a delegação dos Estados Unidos ao Paquistão, que teria Steve Witkoff e Jared Kushner. E ele afirmou muito claramente que, se o regime quisesse conversar, poderia ligar, o que é uma forma mais educada de dizer que nunca houve realmente uma negociação viável em pauta desde o início. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, viajava entre Islamabad e Mascate para reuniões com atores regionais, embora autoridades iranianas afirmassem publicamente que não havia conversas diretas marcadas com os Estados Unidos. Enquanto isso, Ghalibaf, que participou de negociações anteriores, renunciou totalmente à equipe negociadora, supostamente sob pressão da Guarda Revolucionária Islâmica. Agora, a questão não é se um acordo está a caminho ou quem irá ceder, mas sim quem exatamente seria capaz de fazer um acordo do lado iraniano. E a resposta é que não existe uma autoridade decisória funcional clara que possa negociar, se comprometer e certamente cumprir qualquer acordo. Por isso, tudo o que você vê agora parece movimento sem resultado. O ponto principal é que o sistema enfrenta uma crise de liderança que não pode ser escondida publicamente. E essa crise gira em torno de Mujtaba Khamenei, que foi colocado como o sucessor e figura de continuidade destinada a manter o sistema unido. Mesmo após ser declarado líder supremo, ele permaneceu amplamente fora da vista do público. Sem imagens verificadas consistentes, sem aparições públicas que estabeleçam controle e apenas fragmentos, rumores e sinais simbólicos que realmente levantam mais perguntas do que respostas. O sinal mais bizarro desses surgiu em Mashhad esta semana, onde um mural em homenagem aos líderes do regime mortos por Israel nos Estados Unidos parecia incluir Mujtaba Khamenei entre os mortos, o que é o tipo de detalhe que não deveria existir se um regime está confiante sobre quem está vivo, quem está liderando e quem está no comando. Veja só. Eu que sim é... É curioso porque muitos ficaram confusos ao ver a foto de Mujtaba. E embora esse vídeo não confirme nada por si só, ele aumenta ainda mais a incerteza dentro do sistema sobre a própria estrutura de liderança do regime. E, claro, indica novamente que a Guarda Revolucionária é quem está no comando. A Guarda Revolucionária não é apenas parte do sistema. Ela é o sistema neste momento. E eles estão tentando consolidar esse controle tanto sobre as decisões militares quanto sobre a postura diplomática, enquanto as figuras civis do regime continuam apenas cumprindo formalidades de governança, sem nenhuma autoridade real ou certamente sem um mandato do povo. Você não precisa adivinhar que tudo isso está acontecendo, porque você pode ver em tempo real através das próprias contradições do regime, incluindo as declarações do presidente iraniano Masoud Pezeshkian, que no início de março declarou publicamente que o regime não lançaria mais mísseis contra países vizinhos e que nenhum ataque ocorreria, a menos que o Irã fosse atacado diretamente primeiro. Ele chegou a pedir desculpas aos países da região pelos ataques passados. E então, quase imediatamente, mísseis e drones iranianos continuaram a atacar a região, com projéteis sendo relatados sobrevoando ou entrando no espaço aéreo, em lugares como Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e outros países do Golfo, assim como autoridades regionais que acusaram Teherã de escalada, ficou muito claro que as palavras do presidente não condizem com as ações do Estado. Esse sistema faz com que o presidente não controle e, por vezes, nem saiba o que ocorre com os militares. Observamos padrão similar na diplomacia, com moderados ou reformistas demonstrando interesse em negociar, discutir redução de tensões e se aproximar dos Estados Unidos, apenas para que essas posições sejam imediatamente anuladas ou minadas por figuras linha dura dentro da Guarda Revolucionária. Agora, relatos indicam que comandantes do IRGC, incluindo Ahmed Bahidi e figuras aliadas, intervieram para bloquear essas iniciativas, para diminuir a tensão, inclusive impedindo a reabertura do Estreito de Hormuz, além de deixar de lado os canais diplomáticos. Isso teria permitido o avanço das negociações. O que significa que, mesmo quando figuras civis apresentam uma posição, a decisão final cabe a outra instância.
Por isso, mesmo durante o suposto cessar-fogo, a Guarda Revolucionária manteve ações agressivas no Estreito de Hormuz, como ataques a navios, minando qualquer alegação de que o regime buscava reduzir a tensão. Agora, ao mesmo tempo, a pressão econômica sobre o regime com esse bloqueio não está apenas aumentando, ela está realmente atingindo o cerne de como o regime está sobrevivendo. O bloqueio do Estreito de Hormuz por Trump não desacelera a economia iraniana. Na verdade, ele a paralisa. E os números são simples e muito devastadores. Cerca de 276 milhões de dólares por dia em exportações perdidas e 159 milhões em importações interrompidas. Então isso seria um total de cerca de 435 milhões de dólares em prejuízos todos os dias, o que equivale a 13 bilhões de dólares por mês. E a maior parte disso vem do petróleo, porque o Irã exporta cerca de 1,5 milhão de barris por dia, gerando aproximadamente 139 milhões de dólares diariamente. Quase tudo passa pela ilha de Karj, responsável por 92% das exportações de petróleo bruto e sem rota alternativa real. Um bloqueio não reduz a receita, apenas a elimina. Aqui está o ponto crítico. O Irã tem apenas 13 dias de armazenamento antes de precisar fechar os poços de petróleo. E quando isso acontece, o dano é permanente, com até 500 mil barris por dia de produção futura perdida, o que se traduz em bilhões em receita que nunca mais voltarão. Por isso, o bloqueio de Trump não é um jogo de sanções nem uma alavanca de negociação. É um ponto de ruptura estrutural porque pode cortar o dinheiro que financia o Estado, a Guarda Revolucionária e todo esse sistema. Então, qual é a resposta? Ouvir o povo do Irã. Enquanto o regime enfrenta dificuldades, o príncipe herdeiro Reza Pahlavi, a figura de oposição mais popular, esteve na Europa esta semana ocupando o vácuo e atuando como única figura relevante nessa situação, que realmente entende o que é liderança, dialogando diretamente com a mídia europeia e formuladores de políticas, enquanto denuncia anos de hipocrisia e fracasso no engajamento com o regime. Dê uma olhada. Nas últimas 2 semanas, tive 2 coletivas de imprensa. Uma em Estocolmo e outra ontem em Berlim. Entre elas, mais de 150 jornalistas participaram. Passamos mais de 2 horas juntos. E nessas 2 horas, nenhum dos 150 jornalistas me fez uma pergunta sobre os 40 mil iranianos massacrados nas ruas do meu país nos dias 8 e 9 de janeiro. Nenhum dos 150 jornalistas me perguntou sobre os 19 presos políticos executados nas últimas 2 semanas. Está claro para mim que meus 40 mil compatriotas corajosos e inocentes, que foram massacradas na luta pela liberdade, têm pouca importância para esses jornalistas. Eles parecem mais interessados em criticar a América, perguntando por que os Estados Unidos e Israel mataram o ditador que massacrou nosso povo por 47 anos, do que em criticar o regime, devido ao atrito. Então saiba disso. Quer a Europa esteja conosco ou não, quer seus jornalistas façam seu trabalho ou não, quer seus políticos demonstrem coragem para agir ou não, eu vou lutar pelo meu povo e pelo meu país. Mesmo que tenhamos que fazer isso sozinhos, vamos lutar até que o Irã seja livre. A insensibilidade da Europa que ele mencionou, seja conosco israelenses que conhecemos bem, ou com o povo iraniano, não poderia ser mais clara. E está na hora das pessoas pararem de fingir que existe alguma alternativa real dentro do Irã, porque a realidade é que não existe. Não há ninguém no Irã que o povo vá aceitar. Nenhum reformista e certamente muito menos um linha dura. Ambos esses rótulos existem dentro do mesmo sistema que os iranianos têm arriscado suas vidas para rejeitar. E depois de tudo o que o povo iraniano enfrentou e sacrificou pela liberdade, dos protestos em massa às execuções, das prisões à tortura, só um nome apareceu de forma consistente. Só havia um nome que eles estavam entoando nas ruas, e esse nome era o do príncipe herdeiro Reza Pahlavi. Pesquisas mostram que ele é mais favorecido que qualquer outro no Irã, com mais de 10 pontos percentuais de vantagem, e esse apoio só cresceu. E é exatamente por isso que a obsessão em tentar derrubá-lo se tornou tão desconectada da realidade. Porque está enraizada em críticas recicladas e francamente ilegítimas, que não refletem o que ele realmente disse ou o que os iranianos realmente estão exigindo.
O cenário é claro. Um regime sem liderança definida, com um presidente dizendo uma coisa e o exército agindo diferente. Há negociadores incapazes e a guarda revolucionária consolidando poder em todos os níveis. Então, quando as pessoas falam sobre um acordo, elas estão ignorando o problema mais básico aqui, que é um acordo com quem? Quem assina? Quem faz cumprir? E quem controla os mísseis no dia seguinte? No momento, não há resposta para essa pergunta sem voltar à guarda revolucionária. Por isso, não termina agora com diplomacia, mas sim com mudança estrutural. E até que isso mude, até que estejamos prontos para isso, nada mais vai mudar. E com isso, vamos voltar ao bom, ao ruim e ao feio desta semana. Começando com a nossa história ruim da semana, porque queremos terminar de forma positiva com uma boa história. Essa história afeta diretamente a credibilidade de uma grande organização influente nos Estados Unidos quando se trata de definir e rotular o extremismo. Porque uma nova acusação federal alegou esta semana que o Southern Poverty Law Center secretamente desviou mais de 3 milhões de dólares de doações para indivíduos ligados a redes de supremacia branca e neonazistas entre 2014 e 2023. Sim, você ouviu direito. Grupos nazistas. De acordo com o Departamento de Justiça, esses pagamentos foram feitos a pessoas ligadas a grupos como a KKK, o grupo Aryan Nations, o Partido Nacional Socialista da América, assim como pessoas ligadas à organização do Unite the Right em Charlottesville. A acusação relata uma rede de ao menos 8 informantes, alguns pagos com centenas de milhares de dólares, com uma fonte neonazista supostamente recebendo mais de $1 milhão ao longo do tempo. O que faz com que este não seja um caso isolado, mas sim um sistema contínuo de relações financeiras com figuras extremistas, tudo financiado por doadores que acreditavam estar apoiando o combate ao extremismo. E em vez disso, esse dinheiro ia para as mesmas redes que a organização dizia serem uma ameaça. Lembre-se, esta é a mesma organização que passou anos definindo o extremismo nos Estados Unidos, rotulando grupos, moldando a mídia e influenciando debates políticos. E, no entanto, segundo promotores federais, ela estava, ao mesmo tempo, financeiramente envolvida com esses elementos dentro desses próprios movimentos. Uma traição completa ao que deveriam defender. Tomara que sejam responsabilizados pela lei com a nova acusação. Agora, seguimos para a nossa história feia da semana. Na semana passada, relatei o abuso sexual de mulheres de Gaza pelo Hamas. Nesta semana, a jornalista Natalie Liz Bona, do Daily Mail, trouxe mais revelações. O novo relatório traz relatos de famílias em Gaza, afirmando que seus filhos sofreram abuso sexual pelo Hamas ou afiliados. Ao buscarem ajuda ou falarem sobre isso, sofreram intimidação e pressão para se calarem. Essas famílias vivem sem um canal claro ou seguro para denunciar abusos, porque as próprias redes que controlam a vida comunitária, incluindo líderes religiosos e autoridades locais, estão sendo acusadas, o que cria um ambiente fechado onde as denúncias não podem ser devidamente investigadas e onde o medo de retaliação impede as vítimas de se manifestarem. Dê uma olhada. A Lola me levou para os banheiros da universidade, tirou minha calça e continuou mexendo comigo. Eu continuei insistindo. Ele saiu e me disse, nunca conte para ele. Eu fui a primeira a ir. Um dos meninos carcereiros perguntou o que estava acontecendo. Subi, ele subiu atrás de mim, tirou minha calça e começou a fazer gestos nojentos. Depois, um dos seguranças da universidade apareceu. Então vesti a calça e fugi. Pais entrevistados no relatório também disseram ter sido advertidos a não prosseguir com denúncias e temerem consequências para suas famílias. Eles não fizeram isso indicando um problema sistêmico. Não é um caso isolado, pois indica que, mesmo com denúncias de abuso, não há mecanismos de responsabilização ou proteção, nem para as crianças. E ainda assim, apesar da gravidade dessas acusações, não houve um nível comparável de atenção ou ativismo internacional, nenhuma campanha em grande escala pedindo investigação e nenhuma pressão pública contínua por responsabilização. O que deixa um contraste muito claro entre as alegações feitas sobre direitos humanos e a seletividade com que essas alegações são aplicadas, principalmente quando as acusações envolvem um sistema que muitos escolheram enquadrar em termos políticos ou ideológicos, ao invés de examinar com base no que está sendo relatado de dentro dele.
Como sempre, civis, especialmente crianças, pagam o preço. Para fechar de forma positiva, a boa notícia da semana mostra como é uma correção de rumo. Porque, pela primeira vez em anos, os Estados Unidos estão tratando a ideologia como algo realmente importante. Especialmente quando essa ideologia envolve apoio a grupos terroristas designados pelos Estados Unidos e narrativas anti-americanas que buscam a destruição da civilização ocidental. Novas regras do Departamento de Segurança Interna permitem que agentes de imigração neguem o Green Card, com base no apoio público a grupos terroristas islamistas ou ideologias abertamente anti-americanas, incluindo postagens em redes sociais que elogiam ou justificam violência como a do Hamas, ou promovem propaganda que ataca direta e injustamente Israel. De acordo com os materiais analisados pelo New York Times, não se trata de uma área cinzenta. Os agentes foram instruídos a considerar esse comportamento como muito negativo e a focar em quem participou de protestos nos campi ou em movimentos com condutas antissemitas e anti-americanas. O que as pessoas disseram e fizeram publicamente, principalmente no último ano, agora está realmente sendo considerado. E já estava na hora, porque durante anos houve esse descompasso bizarro, onde as pessoas podiam apoiar abertamente o Hamas, espalhar propaganda anti-Israel ou participar de movimentos que justificam a violência contra americanos. E ainda esperavam ser recompensadas com status de residência permanente nos Estados Unidos, como se nada disso refletisse quem elas são ou no que acreditam. Essa política encerra essa pretensão e reconhece algo que não deveria ser controverso. Se você está se alinhando publicamente com ideologias que atacam judeus ou defendem grupos terroristas, ou que justificam a violência contra cidadãos americanos, isso não é apenas uma expressão política no vácuo, é um sinal. Os Estados Unidos têm razão em levar esse sinal a sério. Não se trata de policiar pensamentos. Trata-se de definir limites entre liberdade de expressão e identificação ativa com movimentos que celebram ou facilitam a violência, deixando claro que isso tem consequências ao solicitar residência permanente nos Estados Unidos. E de forma mais ampla, isso envia uma mensagem de que os dias de ignorar essas ameaças e retóricas anti-americanas disfarçadas de ativismo acabaram. O que você diz e o que você apoia deve, e espero que agora realmente tenha, consequências. E com isso, encerramos por esta semana. Voltaremos na próxima semana com mais histórias sobre os acontecimentos na região, a guerra contra o regime islâmico e outros temas. Se você acha que há uma história que deveríamos cobrir, fique à vontade para me procurar nas redes sociais como Emily K. Schrader ou no Instagram como Emily em Tel Aviv. Se não, até a próxima semana aqui no Access of Truth, na JNS.